Olá, boa noite, tudo bem com vocês, meus queridos alunos da disciplina de Gestão de Operações e Logística 2, né? Professora que aqui vos fala, né? Professora Ricieli Celestrini, e nós estamos hoje na penúltima aula, né? Próxima aula nossa já vai ser aula de revisão de conteúdos para a prova, tá? A aula vai ser ao vivo. Então, gente, preparem aí a internet, os equipamentos, tá bom? Para que a gente possa fazer essa revisão de conteúdos, tá bom? Anote todas as dúvidas de vocês, todos os questionamentos, tudo que ficou assim, que vocês precisam dar um entendimento maior, tá bom? Que aí próxima aula a gente vai estar fazendo essa dinâmica com vocês para poder sanar essas dúvidas, tá? A prova de vocês vai ser dia 2, né, de dezembro. Nossa, como passou rápido, né, gente? Rápido, né? Não sei se é eu que senti que passou rápido ou, né, se foi muitas coisas que aconteceram esse semestre, tá bom? Tá já. Vamos lá para o conteúdo, professora. Deixa de enrolação. Dando continuidade, né, que nós estávamos falando sobre a abordagem logística dentro das organizações, né, que nós estávamos falando aula passada, a gente falou da logística, né, nós falamos também sobre as 3 dimensões da logística, os pontos básicos, tá? Quais são os componentes, né? E a gente iniciou falando da área comercial. A gente falou um pouquinho aula passada da área comercial, tá? E hoje nós vamos falar da operação industrial. Nós vamos iniciar falando da operação industrial, né? A área comercial foi a aula passada. A área operação industrial é a aula de hoje, né? Eita! Tá? Então, o que acontece, gente? A operação industrial, ela visa atender, gente, os desejos do cliente, né? Na realidade, claro, vocês buscam a lucratividade, os lucros, né? Para que a organização de vocês continue, né? Se mantenha no mercado, isso tudo é correto. Mas, principalmente, a meta da sua organização, da empresa, é fazer o quê? Atender os desejos dos clientes. Se você não for atender os desejos dos seus clientes, não há razão em ser, em existir. Para que você vai ter empresa? Para quem você vai produzir se você não vai atender os desejos do seu cliente, tá? Então, a partir dos desejos, né, as necessidades dos seus clientes, é que vai ser projetada toda a área industrial da organização, tá bom? Então, o que vai acontecer? Ela vai escolher lá, vocês vão fazer o processo de escolha lá na área industrial da organização, o que? Vocês vão escolher os melhores recursos tecnológicos, quais são os mais indicados, né, para aquela... quais são mais indicados para aquele tipo de produção do qual você faz, né? Às vezes um sistema muito bom para quem trabalha no ramo de confecção, mas aí quando você vai instalar ele para quem trabalha em um restaurante, já não serve. Então, às vezes, assim, o sistema nunca é ruim, né? Isso eu sempre falei para vocês. Não existe sistema ruim. Existe um sistema que não se adapta à realidade da sua organização, tá bom? Então, isso quer dizer... alguns conceitos é utilizado em algumas organizações, outros não. Às vezes funciona muito bem o just in time, né? Na organização sua, na outra já não funciona o just in time, né? O MRP funciona muito bem em umas e outras ele não vai funcionar, nem o MRP1, nem o MRP2, né? Então, assim, essa parte da operação industrial, a gente tem que analisar muito a realidade, o contexto da organização. O que você está produzindo? Aí, a partir desse contexto, por isso que o autor começa a falar assim, a operação industrial, ela está para quê? Para atender os desejos do cliente. A partir que você entende o que é os desejos do seu cliente, você pode fazer o quê? Você pode montar a sua operação industrial.
Às vezes para você isso é maravilhoso, às vezes isso para você é maravilhoso, mas para o seu cliente não serve, tá? Então você tem que adequar a sua produção à necessidade do seu cliente, né? Às vezes é bom para você, mas seu cliente não gosta, né? Fornecedores, né? Até um tempo atrás, gente, acho que eu já até falei isso para vocês, os fornecedores, eles não eram vistos como parceiros operacionais, né? Tinha até uma rixazinha, né? Ele era visto como um sentimento de competição, né? Inimigos mortais, né? Não, eles não são inimigos, tá, gente? Então, o papel do fornecedor hoje, dentro dessa abordagem, dentro da logística moderna, né? Que a gente está abordando aqui, porque o que a professora está falando de logística moderna, né? Porque a gente está olhando dentro da operação industrial, tá bom? Então, o que acontece, gente? Você olha para o seu fornecedor como um parceiro, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais, vocês vão compreender por que ele é um parceiro, né? Operacional. Até 1980, um pouquinho depois, gente, ele não tinha essa visão. Eles vinham mesmo com esse sentimento de competitividade, né? Meu fornecedor não precisa saber o que eu estou querendo, meu fornecedor não precisa saber demais, né? Ter detalhes do que eu quero produzir, como e por quê. Tá? Até a década de 80. A partir daí, gente, foi o que aconteceu? Houve um olhar diferente, né, sobre os fornecedores, né? Por quê? Eles começaram a obter mais informações sobre o chão de fábrica para que ele pudesse atender as necessidades não só dos seus clientes, que é, no caso, o fornecedor, mas também dos seus clientes finais, né, que são seus clientes finais, tá bom? Então, aí ele fala o seguinte, ó, as grandes armas, né? Aí ele fala aqui, ó, as grandes armas desse novo conceito de relacionamento. Porque até 1980, um pouquinho depois, não se tinha nenhum tipo de relacionamento com os fornecedores. Aí ele fala o seguinte, ó, dentro dessa nova perspectiva de relacionamento, o que nós vamos ter aqui, ó? A primeira que ele fala é o seguinte, ó, uso intensivo, né, de informática para agilização de informações, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que quanto mais rápido for essas informações, né, e a organização dela em torno dessas atividades que o seu fornecedor, né, dentro dos ciclos de informação, gente, mais valor agregado ele vai ter. Isso quer dizer, quanto mais informações você ceder para o seu fornecedor, melhor ele vai poder te atender com produtos muito mais específicos, atendendo essa necessidade sua, tá? Segundo ponto, introdução de esquema de custeio por atividades, né? Todo mundo lembra lá da aula de gestão de custos, né? O que acontece, gente? Ela é ultrapassada pelo esse conceito, né, de custo por absorção. Por quê? Traz essa lucratividade, proporciona uma margem de lucro maior, tanto para quem é o fornecedor e para quem está produzindo, que precisa desse insumo para transformar ele em produto final, né? Então, ele também traz essa competitividade, ele auxilia, né? E aqui ele fala, né? Dentro das normas da ISO, né? Tem várias ISOs, a 9000, a 14000, que é o que, gente? É para trazer esse suporte de qualidade, esse selo de qualidade para as organizações que delas se utilizam, né? Por que eu falei que vocês compreenderiam um pouquinho mais? Por exemplo, a Brahma mesmo, ela tem um fornecedor parceiro. O que acontece? O nome da empresa é Refinações de Milho Brasil, né? Ela trabalha o seguinte, ela instalou um sensor, essa refinação, essa empresa, ela instalou, gente, um sensor lá na fábrica da Brahma, né? Lá na cervejaria Brahma, tá? Então, o que acontece, gente? Toda vez que o estoque
vai baixando, 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 e aí chega lá no estoque de segurança, tem um disparo no sistema, mas não, o disparo do sistema não vai para a Brahma. O disparo do sistema, o sistema que é acionado, é o da Refinações Milho Brasil. Eles que são notificados que é necessário reposição de produto. Então, a Brahma, ó, está preocupada em outra coisa. A Brahma está preocupada em fazer negócios, em impulsionar vendas. Ela está preocupada em ficar monitorando o nível de estoque. Por quê? O parceiro dela de vendas já está fazendo isso para ele. Professor, o que ele ganha fazendo isso? Raciocina aqui comigo, gente. Ele monitorando todo esse processo, ele sabe a quantidade e quando vai lá fazer esse processo de reposição. Então, ele não vai deixar o cliente dele sem estoque. Então, ele vai gerar vários pedidos ao ano. Então, também é vantagem para ele, porque ele vai saber quando ele vai vender, tá bom? Então, quando esse sensor lá no tanque, ó, emite esse sinal, tá? Lá para o fornecedor dele, lá na refinaria, automaticamente já vem um caminhão e repõe, tá? O que é necessário para a Brahma continuar o processo de produção, tá? A Brahma não fica nem sabendo praticamente, tá? Quem mais fica monitorando isso é a refinaria, porque é interessante, né? O sistema se chama via EDI, né? Dentro dessas trocas de informações, tá bom? Aqui o autor, gente, começa fazendo essa pergunta, né? Olha, os almoxarifados, gente, vocês acham que é responsabilidade de quem? Da área de suprimentos ou operação, das operações industriais, né? Então, dentro dos novos conceitos que nós estamos estudando, que nós estamos vendo durante, que a gente viu, na verdade, durante todo esse semestre, né? Ele vê o que, gente? Com esse conceito de JIT, né? Esse dualismo, ele vai tender a desaparecer, tá bom? Mas aí, muitas vezes, não é assim, ele não desaparece por total. Ainda é necessário tomarmos algumas medidas necessárias, né? Porque tem empresa, igual eu falei, cada sistema se adapta à realidade de cada empresa, né? Isso quer dizer, serve para uma, mas não serve para outra empresa, não serve para outra organização. Por isso que cada empresa é cada caso, tá bom? Então, o que ele fala? Gente, por que isso acontece? Gente, porque tem problemas de flutuações de demanda por parte, muitas vezes, do cliente, né? Às vezes tem um consumo maior, às vezes tem um consumo menor. Então, isso que vai fazer o quê? Essa necessidade desse processo de monitoramento, tá bom? Então, o que o autor busca? O autor fala que a sugestão dele, eu acato, né? Porque eu também acredito que a operação industrial, ela que seja responsável, gente, aqui, ó, pelo nível de estoque que ela controle, ela faça esse tipo de controle de estoques dentro do contexto organizacional, dentro da organização, tá bom? Então, esse aqui, por que eu falo esse processo, né? Porque ela tem que executar todas essas ferramentas necessárias para que possa haver esse aumento significativo da competitividade e produtividade da organização, tá? Porque ela tem esse papel, gente, de interface, tá? Entre suprimentos e comercialização, tá? Que é proporcionado por diversas ferramentas, né? Diversos sistemas. Pode ser o MRP, pode ser o MRP2, você pode aliar ele ao Kanban, tá? É aquilo que eu já falei. É necessário avaliar qual é a necessidade da organização. O que é necessidade da organização, né? E aí ele continua falando aqui, né? Ó, os almoxarifados, né? Ó, de produtos acabados, por sua vez, eles deverão ser responsabilidade de quem, gente? Quem que ele fala aqui? Vou até mudar de cor de pincel, ó. Responsabilidade do setor
comercial. Por que eles deverão ser responsabilidade do setor industrial? Gente, por quê? Cumprindo todos os prazos, os compromissos, as quantidades pela fabricação, né, que é pela operação industrial, que é o que nós estávamos falando, o almoxarifado ele vai ter que responder por quaisquer excessos de estoque de produto final, não de produto em produção. De produto em produção, a gente já viu que é a operação industrial. De produtos acabados, que tem que responder é almoxarifado, tá bom? Então, assim, por que ele tem que responder e gerir todas essas situações? Para que a empresa não perca agora a lucratividade. Às vezes está abarrotado de estoque e aí começa aquele processo de liquidação. É triste, gente, fazer liquidação esperando que aqueles produtos que ficaram final era a margem de lucro da organização. Era aquilo que era a parte da lucratividade da organização, tá? Então, os almoxarifados vai ser responsabilidade do setor comercial, tá? Administração e finanças, né? Gente, aqui a gente não vai adentrar muito, porque eu sei que vocês têm disciplinas específicas, né? Sim, tem, né? Então, aqui eu só vou falar o seguinte, gente, que o autor, né, Petrônio Martins fala, né, que esse processo de rápida transformação de pedidos em faturamento, a redução de investimentos em estoques, em processos, em inventários finais, né, conexões via IDI, lembra lá que eu falei dessa conexão via IDI? Lá da Brahma, né, com bancos, agilizando cobrança. Então, ele fala o que, gente, ó, esses são instrumentos necessários para implantação de sistemas de ERP, que é esse caminho necessário para as condições atuais de competitividade, tá? Isso quer dizer, ele tem que ser competitivo, toda a sua gestão de operações das organizações, para que haja fluxo de caixa dentro da organização, para que o produto seja comercializado e você receba ele. É importante receber também, tá, gente? Não é só vender o produto, é importante também receber, tá? Que sem receber, como é que vocês vão dar continuidade aos negócios, né? Como é que vocês vão ter dinheiro, né? Que a gente fala. Então, é o seguinte, gente, dentro do que a operação industrial, ela é fundamental, gente, porque ela impacta dentro do lead time. Ela pode tanto prorrogar o lead time como reduzir o lead time. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor o que é o lead time nas organizações, tá? Então, o que vai acontecer? Logo, tanto o lead time, né, fábrica, equipamentos, eles vão influenciar tanto na logística como no fluxo de caixa. Então, quanto maior for o lead time, maior vai ser a necessidade de investimento lá no fluxo de caixa, no capital de giro, tá? Só que nós vamos adentrar essa seara aí, tá bom, gente? Então, o que eu quero dizer, gente? Então, o que pode ser feito em relação a isso, do lead time, dentro das operações da operação industrial, né? O que pode ser feito? O controle de investimentos totais nos ativos das organizações, né? O que a empresa pode fazer? Ela pode se organizar, né? Planejar, avaliar, medir, controlar todo o seu plano de investimentos, tá bom? Quem que vai ser responsável por revisar essas necessidades totais de investimento, tá? Quem é que vai fazer esse plano de logística integrada, né? Quem é o pessoal encarregado? Então, tem que ter todo um planejamento estratégico, né? Parece que serve. Tem que ter toda essa base do planejamento estratégico. Vai ter incrementação, né? Implementação de novos projetos, tá?
ter análise de investimento, tem que saber, gente, quando é que vai ter retorno o investimento e se ele é viável, né? Tem investimento que não é viável e aí a gente tem que abortar, tá? Não pode ter medo disso, não. Medo vocês têm que ter de investir o dinheiro e não haver retorno sobre o capital investido, tá bom? Distribuição física. Como é que ocorre todo esse processo de distribuição física, né? Gente, o autor aqui começa perguntando, né? Como é que a gente chega rapidamente no nosso cliente? Como é que a gente chega rapidamente nele, né? Porque, gente, confiando no nosso produto, esse passa a ser o desafio principal da logística, né? Porque, gente, a gente tem que chegar mais rapidamente no nosso cliente final, né? Vou falar de novo da Amazon. Pessoal da Amazon, pôs um patrocínio aqui para a professora, né? Gente, brincadeiras à parte, mas a Amazon tem um processo de distribuição física fantástico, né? Já falei isso para vocês. Quando eu preciso de livros, sempre eu compro com eles, porque às vezes a previsão de entrega é lá com 20 dias, com 5, 10 dias já está comigo aqui o livro, né? Por quê? Eles usam um processo de transporte intermodal, né? Eles vão aproveitando, daqui a pouquinho eu vou falar melhor isso para vocês, tá? Então, assim, as organizações, se elas se organizarem e usarem de planejamento, elas também podem proporcionar. Não precisa ficar refém dos correios. Tem gente que acha que é só os correios que entregam a mercadoria. Não é isso não, gente. Tem transportadora, tá? Manda via avião, vê a viabilidade, tá bom? Então, o que acontece, gente? A fábrica, hoje, as fábricas, na verdade, né? Professor, onde é que vai estar instalada a fábrica, né? Ai, vou instalar ela onde? Onde é que tem maior incentivo fiscal? Ok, é estratégico também, né? Mas aí, onde que tem incentivo fiscal? O mercado que você vai atender, ele tá lá? Você tem que perguntar isso. Às vezes você está a milhares de quilômetros de distância do seu cliente. Isso vai te trazer vantagem competitiva? Ou é melhor você ir para um lugar específico e atender o seu cliente, né? Observa a quantidade de centro de distribuidoras que a gente tem aqui na cidade vizinha, né? Lins de Paraná. Por que será que ali tem um montão de centro de distribuição e aqui a gente não tem, né? Já parou para pensar, tá? Porque eles querem ficar muito próximo do quê? Do mercado a serem atendidos, tá bom? Então, eles importam mais, gente, com a agilidade da entrega dos produtos para que eles cheguem mais rápidos aos seus clientes finais, tá bom? Ao seu consumidor final, ele que quer chegar rápido. Quem faz uma compra na internet, ele não quer saber se o produto está lá no Amazonas ou a peça para redução de custo está sendo produzida lá na Argentina. O seu cliente nem precisa ele saber disso. Ele tem que saber que a peça chegou e ele quer lá pegar. É isso que o cliente chegou, né? Ele pegar não, né? Que a peça chegou e tá lá na casa dele, entendeu? Ele não precisa saber desses detalhes de competitividade, tá bom? Então, gente, os depósitos regionais, né, que é o centro de distribuição, eles vão ser localizados, gente, em função da estrutura do transporte existente, tá? Se vocês observarem que na região nossa é usual, o que, gente, que é usual? Na beirada da BR, né? Próximo à BR, sim, porque o nosso transporte que mais usamos aqui é o quê? É o rodoviário, né? A gente só usa mais o rodoviário, o dos caminhões, tá bom? Por enquanto, outros aqui ainda não estão funcionando, né? Ainda não, ainda vamos ter outros modelos, tá? Então, assim, a questão de ordem para todas essas ações é o que, gente? É reduzir estoques, tá bom? E minimizar o volume dentro dos armazéns, tá bom? E quando vocês forem carregar, né, a pessoa que foi encarregada de carregar o carro,
o caminhão, né, fazer dentro de uma ordem lógica dentro do carregamento. O que vai ser entregue por último, você coloca primeiro, né, Pepsi, Wepsi, lembram lá? Você coloca por último, o que vai sair primeiro, você põe, é uma das últimas mercadorias a serem colocadas. Para quê? Para não precisar de revirar a carga toda na hora da entrega, tá bom? Dentro do que nós temos de transporte intermodal, é o que, gente? É uma modalidade de uso de vários meios de transporte, né? Utilizando um único manifesto de embarque, né? Por exemplo, pode ser uma parte vem de trem, uma parte vem de navio, tá bom? Uma parte vem de barcaça. Cada etapa vem de um tipo, tá bom? Então, isso que a gente chama de processo de transporte intermodal. Ele vem por várias modalidades de transporte. Por que eu falei, os meus livros vêm intermodal, né? Dependendo do volume, ele vem uma parte por quê? Por aeronave e depois chega via transporte, né? Vem via rodoviário. Isso também é intermodal. Intermodal é quando tem mais de uma modalidade de transporte envolvido na entrega, tá, gente? Na entrega do produto, tá bom? Então, gente, o que aconteceu? Com o advento, né, a gente tem tantos novos softwares, né, de simulação, de abastecimento. Gente, cada dia mais está sendo lançado novos programas para agilizar todo esse processo de entrega, né? Então, isso quer dizer, o programa faz esse processo de simular prazos, né? Rotas. Se vocês observarem aqui a gravura, né? A imagem que eu entreguei que eu deixei aqui disponível para vocês, né? Aqui ele simula várias rotas de entrega, né? Através dessa simulação aqui, feita por meio de softwares, ele dá aquela previsão com a margem de erro, lógico, para a chegada do pedido ao cliente, tá? Para que ele atenda essa necessidade do cliente, tá bom? E o último ponto aqui que o autor fala é o seguinte: os meios físicos de transporte, né, as frotas, eles devem ser analisados sobre o ponto de vista de engenharia econômica, tá? Então, vocês vão calcular o que é mais rentável. Será que eu vou colocar um caminhão bitrem dentro da cidade para fazer entrega ou eu vou alugar um furgãozinho para fazer entrega? Imaginou um caminhão bitrem rodando dentro da cidade para fazer entrega? Vai dar ruim no trânsito, né? Então é muito mais ágil e também fica muito mais caro para a organização. É melhor ela alugar um carro menor e fazer uma rota, né? Uma ou duas rotas dentro da cidade para fazer essas entregas, tá bom? Então isso quer dizer, muitas vezes, a mesma frota que vai fazer essa entrega ao consumidor final, tá? Ela também pode ser utilizada para abastecimento de fábricas ou de filiais, tá? Então, tem um caminhão exclusivo para atendimento do cliente? Não. Se sobrou espaço lá, você completa a carga com a necessidade daquilo, né? Gente, é muito caro rodar com um caminhão vazio pelas nossas estradas, né? Lembrando que o nosso diesel é um dos, né? Apesar de quase sermos autossuficientes, não é barato o nosso diesel. As nossas estradas, vocês sabem quais são as condições das nossas estradas, né? Então, assim, fica caro para a organização. É uns tipos de luxo, desculpa falar que é luxo, mas é luxo, que as organizações não podem se dar, né? Para que, lógico, se você quiser ter lucratividade, né? Visando a lucratividade. Lead time, né? A professora prometeu explicar e aqui tá, né? Gente, lead time é o que, gente? É o tempo, aqui tem até a figurinha, né? Decorrido, né? Qual que é esse tempo, gente? Desde o início ao fim de um processo. Então, o que vai acontecer? Vai ter vários lead times dentro da organização. Desde a entrada do pedido, entre o cliente fazer um pedido, ok? Aqui é o tempo que o cliente gasta, né? Aqui é um lead time, tá bom? Eita, minha seta ficou horrível.
Entre a entrada do pedido e o processamento do pedido, aqui nós temos outro lead time, tá bom? Aqui é um segundo lead time. Ficou feio, deixa eu apagar. Aqui nós vamos ter um segundo lead time, tá? Do processamento do pedido à montagem, a gente tem um terceiro lead time, correto? Do montagem do pedido ao transporte, a gente tem aqui um quarto lead time. Do transporte ao pedido recebido, esse aqui ficou retinho, hein? A gente tem um quinto lead time, tá? E também temos o sexto e último, que é o quê? Ué, mapeou tudo? Tudo, ó. Vamos ver aqui que eu consigo, peraí. E aqui a gente tem o que nós chamamos de lead time total, que é a somatória de todos esses períodos, todos esses tempos decorrentes, né? Decorrido entre cada etapa, tá bom? Isso que é lead time. Então, quanto menor for o lead time, melhor é para a organização, tá? E quando a gente calcula o lead time, quanto menor ele é, isso quer dizer que mais eficiente é a organização, mais competitiva é a organização, tá? Então, isso quer dizer, gente, nós, como vocês, né, futuros gestores dentro das organizações, vocês têm que fazer qual processo? Vocês têm que buscar reduzir ou eliminar, tem casos que tem como eliminar o lead time, né? Dentro dessas de esperas evitáveis, né? Tem como fazer um processo, evitar processos de espera? Tem. Então, vocês, como futuros gestores, podem fazer esse processo, tá? Então, e tem coisas que é inevitáveis. O que é inevitável, gente? Infelizmente, o que vai acontecer? Seu cliente vai ter que aguardar, né? Se você conseguir reduzir o tempo, muito bem. Mas se você não conseguir reduzir o tempo, o que nós podemos fazer, né? Tentar ser o mais compreensível possível com o nosso cliente, né? Lembra lá, é ele que mantém a sua organização viva, né? Eu gosto sempre de falar isso, as organizações não são feitas nem de máquinas, nem de equipamentos, as organizações são feitas de pessoas, né? São as pessoas que estão lá. Você pode ter um equipamento de última geração lá, mas se você não tiver um humano por trás daquele computador para dar o start inicial, nada vai adiantar, né? Oh, já acabou! Gente, quais são as dúvidas de vocês? Qual é a dúvida? Vocês sabem que enquanto vocês estão aqui assistindo essa aula, eu estou disponível aqui no grupo do WhatsApp. Vocês podem me perguntar, tá? Gente, é verdadeiro quando eu falo isso, tá bom? Eu tenho o maior prazer em responder vocês, tá? Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, pode me perguntar que eu estou aqui disponível para vocês, tá bom? Que vocês tenham uma maravilhosa semana, restante de semana, final de semana, tá bom? Ó, beijo, forte abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.